Pessoal, vamos falar do Paquetá agora, porque a imprensa inglesa está noticiando aí que o Paquetá será o West Ham liberando o Lucas Paquetá. Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vini Casagrande. Vídeo, é claro, com informações do Mengão, que está vivendo uma fase muito boa dentro e fora de campo, indo ao mercado, fazendo contratações de peso que chamam a atenção e assustando muita gente, tá? Tem muita gente desesperada. Mas no vídeo de agora a gente vai trazer uma notícia ruim envolvendo o Bruno Henrique. Site Metrópolis trouxe uma informação extremamente importante em relação ao atacante, ainda naquele caso fora das quatro linhas, envolvendo manipulação, acusação de manipulação de partida, e o assunto é sério. Só o título: Bruno Henrique vira réu por estelionato e manipulação de partida. A gente vai falar sobre isso. Vamos trazer também informações sobre Lucas Paquetá, a imprensa inglesa cravando que ele será inocentado, enfim, não será condenado por conta daquelas acusações também envolvendo manipulação de partida lá na Inglaterra. E vocês sabem quais são as contratações mais caras dos quatro grandes do Rio de Janeiro? A do Vasco, a mais cara, foi em 1999. Edmundo ainda. A gente vai contar os valores. Do Fluminense foi esse ano. Quem será que foi? A gente vai trazer também. Flamengo, vocês já sabem qual é, e o Botafogo a gente vai contar também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com geral. E óbvio, não deixe de hypar o vídeo, isso é importante. Solta o hype aí. Pessoal, o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro nesse domingo, né? Lembrando que o De La Cruz não estará à disposição. Ele já não estaria à disposição, mas ele foi liberado para poder viajar e passar o final de semana com a família lá no Uruguai, depois de tudo que aconteceu nos últimos dias com esse jogador. Porém, Felipe Luiz pode ter dois reforços caseiros aí, Gonzalo Plata e Alan. No treino desse sábado, eu estou gravando esse vídeo aqui sexta-feira à noite, 9h03 da noite, tá? E então, no treino desse sábado, Felipe Luiz vai bater o martelo, mas a chance é grande desses dois jogadores ficarem à disposição contra o Atlético Mineiro. O Alan, ótima notícia, jogador que vinha atuando bem. Gonzalo Plata, jogador extremamente importante, e ele tem boas recordações diante do Atlético Mineiro. Ele que marcou aquele golaço lá na casa do Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil. A ver como é que vai ser essa situação, e a gente vai trazendo atualizações aqui no canal Vini Casagrande. Vocês lembram quais foram as contratações mais caras da história dos clubes cariocas? Vamos lá, eu vou trazer para vocês. Botafogo foi esse ano. O volante Danilo, 22 milhões de euros. O Flamengo, você já sabe, mesma quantia, 22 milhões de euros pelo atacante Samuel Lino. O Flamengo ainda não oficializou, pelo menos até a gravação desse vídeo, mas está tudo acertado entre todas as partes. Em breve o jogador vai chegar ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo. Inclusive a mãe dele nas redes sociais, no Instagram, compartilhou no history do Instagram uma imagem do Samuel Lino já com a camisa do Flamengo. Mãe, você é ansiosa? Não, aí mostra a mãe do Samuel Lino, já estão brincando com isso. A do Fluminense, a contratação mais cara da história do clube, 6 milhões de euros por Canóbio esse ano. E a do Vasco foi em 1999, Edmundo, na ocasião, 15 milhões de dólares. Para vocês verem a diferença, a discrepância do nível de dinheiro que os clubes têm à disposição, né? Flamengo é referência, porque, enfim, o que o Flamengo fez financeiramente falando, sozinho, sem SAF, é um absurdo, é um case maravilhoso. O Botafogo se tornou SAF, então fica muito mais fácil o investimento. Inclusive, as leis do Brasil em relação a SAF facilitam demais que John Textor e outros acionistas, donos de SAFs por aí, possam fazer investimentos altos da maneira que eles vêm fazendo. A legislação ajuda bastante. O Fluminense não goza de um prestígio financeiramente falando, né? 6 milhões de euros no Canóbio. E o Vasco, a gente sabe que vive uma fase terrível. Inclusive o Pedrinho, presidente do Vasco, numa entrevista coletiva quinta-feira, disse que encontrou até gato na luz do clube. Assim, assustador o que ele falou na entrevista coletiva. Mas fica aí a curiosidade para vocês. Por falar nisso, galera, a gente criticou bastante aqui o José Butto pela demora nas contratações,
por tentar trazer um jogador totalmente desconhecido, o Mickey Johnston, mas agora o trabalho dele precisa ser reconhecido e elogiado. Trouxe Jorginho, entre aspas, de graça, já para a Copa do Mundo de Clubes. Trouxe o Saúl espanhol, entre aspas, de graça. Quando eu falo entre aspas de graça, porque teve que negociar salário e luvas, tanto o Jorginho quanto o Saúl. Mas o Flamengo não pagou pela transferência, assim como aconteceu com o Danilo, por exemplo, ainda no primeiro semestre. Samuel Lino, uma baita contratação, gente. O José Boto tirou um jogador do Atlético de Madrid, um jogador que tem potencial para continuar na Europa, em outros clubes europeus que iriam, inclusive, e ele conseguiu contratar o Samuel Lino. Emerson Royal, considero também uma boa contratação, jogador de 26 anos, estava a caminho do futebol turco. José Boto foi e contratou. Carrascal, embora seja uma demora absurda para contratar, mostrou convicção, está indo até o fim, vai trazer o jogador. E ainda vendeu o Wesley por um valor maravilhoso, gente. 25 milhões de euros fixo, mais 5 em metas. Se bate as metas em 30 milhões de euros. E tem um detalhe que não pode passar batido. Todas as negociações sem viajar, sem a tal da Eurotrip, aquela fanfarronice toda que eu considerava uma fanfarronice danada. Certa vez foram tentar buscar o Jorge Jesus, apareceu, enfim, na câmera lá no estádio. Negócio, eu não gostava muito daquilo não. Então o José Boto agora merece os elogios. Pessoal, vamos falar do Paquetá agora, porque a imprensa inglesa está noticiando aí que o Paquetá não será condenado, enfim, vai passar ileso nessas acusações de manipulação que ele sofreu lá na Inglaterra. E eu estou vendo muito torcedor do Flamengo comemorando, entre aspas. É óbvio que tem que comemorar, sobretudo o lado humano, né? Porque se ficou comprovado que ele é inocente, pô, eu particularmente não ia ficar só comemorando se eu fosse o Lucas Paquetá, não. Cara, eu ia tentar ver isso aí, porque a imagem dele ficou muito danificada. Ele deixou de ir para o Manchester City na ocasião, jogar com o Pep Guardiola. Enfim, tomara que ele seja inocente mesmo, é para isso que eu torço. Mas o torcedor do Flamengo está fazendo hashtag se ele for inocente. Aí é a opinião, tá? Eu não consigo imaginar o West Ham liberando o Lucas Paquetá, ainda mais agora, ele sendo inocente, não liberou antes, com a possibilidade de ser condenado. E outra, ainda não é oficial, isso precisa ser dito. É a imprensa inglesa noticiando que ele não será punido, tá? Ainda não é oficial, pelo menos até a gravação desse vídeo. A qualquer momento o resultado pode sair. Espero que ele seja inocente. Mas ele sendo inocente, isso não quer dizer que as chances de ele vir para o Flamengo aumentam. Eu não consigo imaginar o West Ham liberando esse jogador para o Flamengo, um jogador de muita qualidade, super valorizado. Eles investiram muito alto. O Flamengo pode fazer uma proposta. Também não acredito no Flamengo fazendo uma proposta que possa balançar o West Ham, mas isso é minha visão. Porém, vale a resenha. É óbvio que eu queria o Lucas Paquetá e entro na onda da hashtag aí, Lucas Paquetá no Mengão. Para mim seria maravilhoso. Torço para o Flamengo, sou fãzaço do futebol do Paquetá, seria ótimo, mas, enfim, acho bem difícil. Para finalizar nosso vídeo, galera, o site Metrópolis trouxe aí a informação. Bruno Henrique vira réu por estelionato e manipulação de partida. O jogador do Flamengo responderá por 3 crimes. O atacante foi denunciado pelo Ministério Público e agora passa a responder criminalmente. A 7ª Vara Criminal de Brasília aceitou a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios nesta sexta-feira e tornou réu o atacante do Flamengo, Bruno Henrique, por manipulação de resultado após ele ter recebido um cartão amarelo para favorecer apostadores em uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro 2023. Com isso, o atleta passa a responder criminalmente pelos crimes de manipulação de resultado esportivo, estelionato consumado em coautoria e tentativa de estelionato em coautoria 2 vezes. A pena máxima pode chegar a 17 anos. O caso foi revelado em primeira mão pelo Metrópolis. Está aí a informação. Eu vou repetir o que eu falei sobre o Paquetá, gente. Torço muito, de verdade, para que ele seja inocente, porque o Bruno Henrique, para mim, é o ídolo da história do Flamengo. Sou fãzaço da pessoa Bruno Henrique. Nunca tive contato com ele, vou ser sincero. Nunca falei com ele, mas sou fã da pessoa Bruno Henrique, a forma como ele é, a forma como ele trata,
a forma como ele lida com a instituição Flamengo, sou fãzaço dele. Espero que ele seja inocente, de verdade, vou torcer para isso. Mas é óbvio que a justiça vai apurar da melhor maneira possível. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal, tamo junto e fui!